É espantoso o que pode ser realizado se quem o faz não fica preocupado em receber os créditos. Essa afirmação poderia servir muito bem como epitáfio na sepultura do profeta Isaías. Isaías profetizou tanto juízo quanto libertação para Jerusalém e Judá, sem pensar em si mesmo. Para muitos, ele foi o maior profeta da história depois de Moisés. Entretanto, é surpreendente que tão pouco seja conhecido sobre o indivíduo por trás desse impressionante mistério. Isaías identificou-se apenas como Isaías, filho de Amós? Existem outras 12 referências como essa? Inclusive 3 no segundo livro de Reis e no segundo livro de Crônicas. Amós nunca é identificado, descrito ou mencionado de forma separada dessa afirmação. Seu nome provavelmente é significativo, mas nunca é explicado e não há nenhuma elaboração sobre ele. A outra única informação autobiográfica se refere à família de Isaías e é fornecida juntamente com seu ministério ao rei Acaz de Judá. Quando o reino de Judá foi ameaçado pela aliança Samaria-Síria, o Senhor instituiu a Isaías dizendo: agora sai tu com teu filho, que se chama um resto volverá. Deus então deu um sinal ao teimoso Acaz. Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Isaías disse que seu segundo filho era um cumprimento em curto prazo dessa profecia a Acaz. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor: põe o nome rápido, desposo, pressa segura, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os desposos de Samaria diante do rei da Assíria. Isaías chamou sua esposa de profetisa, fazendo dela uma das únicas 4 mulheres, assim, de forma positiva, intituladas em todo o Antigo Testamento. Parece que seu lar foi um lar piedoso. Seus mistérios e seus escritos revelam características adicionais. Seu mistério teve a duração de 60 anos, desde o final do reinado de Uzias, passando por João e Acaz, chegando até o reinado de Ezequias. Isaías parecia tranquilo em se movimentar na presença desses reis. Muitos estudiosos do Antigo Testamento observam seu rico vocabulário. Praticamente ninguém questionaria a afirmação de que Isaías é um príncipe entre os profetas. Sua eloquência é muito evidente, ele dispõe de um vocabulário mais rico que qualquer outro profeta, ainda mais abrangente que o livro dos Salmos. Certamente, ele não era um pastor como um profeta Amós e provavelmente também não era um sacerdote como o profeta Ezequiel. Isaías foi um profeta de príncipes e um príncipe dos profetas. Seus escritos dão a impressão de que ele se movimentava com a graça pela cultura dos seus dias. Ele falava de forma vigorosa e especificava sobre as questões de seu tempo, mesmo olhando adiante para o juízo sobre a Babilônia, para o surgimento de Ciro da Pérsia. Mas a santidade pessoal no meio de uma cultura cuja espiritualidade está no declínio geralmente vem acompanhada de solidão pessoal e profissional. Os dias gloriosos dos reis Davi e Salomão já estavam 200 anos no passado. O reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel, haviam coexistido razoavelmente bem. Israel resistia conscientemente a um relacionamento genuíno, enquanto que Judá vacilava entre os reis bons e os reis maus. Os reis bons proporcionavam encorajamento espiritual positivo, embora não chegasse ao nível do seu pai. Isaías foi enviado a uma nação cuja fé havia se esvaído,
Amazias, que reinou durante 29 anos, é descrito como um rei bom, ou um rei que fez, que era reto perante ao Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, fez porém segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se atiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uzias, também chamado de Azarias, que reinou durante 52 anos, e Jotão, que reinou durante 16 anos, são descritos com palavras praticamente idênticas. Então veio Acaz, que reinou durante 16 anos. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi e seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo abominações dos gentios que o Senhor lançava diante dos filhos de Israel. Ezequias, provavelmente devido em parte ao mistério piedoso de Isaías, foi um rei justo. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, então seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo do poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Eles foram tempos de prosperidade para o Judá. O Senhor abençoava os reis de Judá que caminhavam de acordo com ele, mas os punia quando o orgulho se voltava contra ele. Cada ciclo de punição e bênção parece ter produzido uma espiral cumulativa que levava para baixo a saúde espiritual da nação. Conforto pessoal geralmente produz negligência. O pecado, mesmo depois de ter sido perdoado, deixa consequências duradouras em todos aqueles em que ele toca. Depois de receber a visão pessoal da glória do Senhor, Isaías foi enviado a proclamar o juízo de Deus sobre o povo. Tristemente, Deus o avisou que o coração do povo seria insensível, seus ouvidos seriam endurecidos e seus olhos fechados. Quando o profeta perguntou até quando, Deus lhe respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem moradores e a terra seja de toda desolada. A profecia de Isaías apresenta duas partes distintas. Do capítulo 1 ao 39, o enfoque está principalmente no juízo de Deus que paira sobre Judá e Jerusalém, e também sobre as nações vizinhas, de forma notória da Babilônia, cerca de 200 anos no futuro. Em todas essas mensagens, Isaías relembrava o povo de que o livramento estava disponível na mão soberana do seu Deus. A primeira metade termina com um relato detalhado da oração de Ezequias para que Deus santificasse seu nome, que o assírio estava depreciando, e para que Deus desse livramento aos israelitas, destruindo o exército da Assíria. A despeito de ter Deus respondido a essa oração com um livramento miraculoso, Judá continuou a se rebelar contra ele, trazendo com isso sua própria queda. Os capítulos 40 até o 66 enfocam a salvação para seu povo, depois que havia sido punido por seu pecado contra ele. Consolai, meu povo, falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhe, que já é fim do tempo de sua milícia, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Recusando-se a ser comparado com qualquer outro ser, o Senhor afirma seu controle soberano sobre todas as nações. Ele promete levantar seu servo, que trará libertação ao seu povo e removerá o castigo sobre Jerusalém. Pelo que agora ouve isso, tu que estás aflita e embriagada, assim diz o Senhor teu Deus, repletará a causa do seu povo. Eis que eu tomo a tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetualmente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz, nem choro, nem dor, nem clamor. As advertências de Deus a seu povo
são sempre envoltas em palavras de esperança e suas promessas de libertação são geralmente controladas por lembretes de punição. Isaías profetizou tanto juízo quanto libertação para Jerusalém e para Judá, sem nenhum foco sobre si mesmo, inclusive com poucas menções a si mesmo. O resultado é a majestosa apresentação da glória de Irhamed e sua promessa de glorificar o seu povo através do futuro reinado do céu.